estudo aqui abençoado. Hoje nós vamos começar essa campanha rasgando os rótulos negativos. Vai ser uma campanha de transformação, vai ser uma campanha que você vai melhorar, você vai ser muito abençoado. E hoje eu queria começar pregando para você em Gênesis capítulo 28. Vamos abrindo a escritura sagrada. Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 11. O título da mensagem do pastor Michael hoje é a conexão entre o céu e a terra. Quem quer passar por essa conexão aí, levanta a mão aí. A conexão entre o céu e a terra, ou melhor falando, entre a terra e o céu, não é verdade? A conexão entre a terra e o céu. Gênesis 28, essa palavra, pessoal, eu acho que eu vou dar a revelação para você até das vírgulas. É muita quebradinha hoje, é muita revelaçãozinha que eu vou passar para você. Quando eu digo revelaçãozinha, é muita palavra assim que a gente vai revelando aos pouquinhos, devagarinho, tá? Porque começa falando aqui sobre a história de Jacó, esse a qual o pastor Mike vai ministrar sobre ele hoje. Começa falando assim, ó. E chegou a um lugar, Gênesis 28, 11, tá, pessoal? Gênesis 28, 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto. O que estava acontecendo com a vida do Jacó? Quando você começa a meditar na Bíblia Sagrada, você nota que ele estava sendo perseguido pelo próprio irmão por causa de Gênesis 27, pessoal. Gênesis capítulo 27, o versículo 41, para você entender onde que essa questão de passar a noite, essa questão de ele estar passando essa situação que ele está passando, está aqui, ó. Gênesis 27, versículo 41. E passou Esaú, essa tradução aqui é um pouco diferente da tua que você tem, tá? Mas eu vou ler. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que o seu pai tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto do meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Então olha só que coisa interessante. O Esaú, ele queria matar o Jacó por causa da bênção que ele tinha recebido. E não muda muito. Isso aqui é um princípio de Satanás. Você começa a ser abençoado, as coisas começam a fluir na tua vida, as coisas começam a acontecer com você. O que vai acabar acontecendo? O diabo vai tentar te atacar. Esses dias eu estava escutando algo, uma pregação na internet, eu achei muito interessante. E a pessoa comentou assim: quando você começa a ser abençoado, você vai ser atacado. Você vai ser atacado. O diabo ele não vai ficar de braço cruzado vendo você ser abençoado. O diabo não vai ficar de braço cruzado olhando as coisas acontecerem com você. Isso não vai acontecer. Você vai notar que ele vai tentar matar, roubar e destruir aquilo que você recebeu. E aí você nota que a mãe do Jacó diz assim, a Bíblia Sagrada no 42, ó: e chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, que o Esaú ia matar o Jacó. O Esaú ia porque ia matar o Jacó. Aí diz assim agora: e chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola ao teu respeito, resolvendo matar-te. Então o consolo dele, de você ter sido abençoado pelo seu pai, o consolo dele é a tua morte. Ele vai ficar muito feliz se te ver lascado. Se ele te ver, ele te matar, vai ser o consolo dele. Ele resolveu esse negócio, né? O consolo a teu respeito, ele resolveu te matar. E se ele conseguir te matar, ele vai ficar aliviado. Então isso aqui, repito de novo, é um princípio das trevas. O princípio das trevas é você estar sendo abençoado, as coisas estão fluindo na sua vida, e o diabo, o consolo dele vai ser acabar com a tua raça, acabar com a tua vida, acabar com aquilo que você recebeu. E olha só o que diz agora o versículo 43. Agora, pois, meu filho, ouve o que eu te digo, retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. E agora o 44 é bem sério. O 44 diz assim, ó: e fica com eles alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, e cesse o rancor dele contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Ou seja, esse ataque das trevas não vai ser para sempre, tá? Esse ataque das trevas é um período que o diabo está muito bravo com você, porque você está recebendo a bênção, você está prosperando, você está crescendo, alguma coisa está acontecendo, e o diabo está com esse rancor. O diabo está para atacar você. Então a gente tem que se retirar. Aí que vem Gênesis 28, 11. Vamos lá para Gênesis 28, 11. E agora eu volto a pregar na linguagem normal, onde diz assim, ó: e chegou a um lugar aonde passou a noite, porque o sol já era posto. Então você viu que escureceu para a vida do Jacó. Quando que escurece para mim e para você? Quando o diabo quer nos matar. Você sente
o ataque das trevas. Você sente que o demônio está porque está querendo fazer alguma coisa contra você. E aí a gente tem que ir para esse lugar. Esse lugar aqui é um lugar geográfico na Bíblia Sagrada. Gênesis 28:11. É um lugar geográfico. Mas para nós esse lugar é um lugar espiritual. Porque eu vou ler para você agora rapidamente o 11, o 12 e o 13. E você vai entender uma coisa muito forte que diz assim, ó. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já era posto o sol, né? Então tinha escurecido. E tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar e sonhou, e eis que era posta uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Você vê que não é um lugar comum. Quem notou que não é um lugar comum? Não é um lugar comum. Você vê que ele tem um sonho, tem uma visão, isso aqui, tudo que aconteceu com ele. Pastor, então qual é o lugar que eu tenho que me abrigar quando eu sinto a sensação que o diabo está querendo acabar com a minha vida? Está vindo com uma doença, está tentando me alcançar com uma crise, está tentando me alcançar com um ataque. Qual é esse lugar? Esse lugar é a Bíblia. A Bíblia Sagrada para nós é a representação desse lugar. Porque você nota que a Bíblia Sagrada, ela é um lugar que também tem um monte de pedras. Quais são as pedras? As pedras são os versículos. Cada versículo que você tem na Bíblia Sagrada, você tem nesse lugar que é gigantesco, várias pedras. Então cada versículo é uma pedra. E o que ele fez dessas pedras? Olha o que ele fez. Volta ali no versículo 11 de novo, ó. E tomou uma das pedras daquele lugar, ou seja, um versículo da Bíblia, e pôs por sua cabeceira. Esse pôr por sua cabeceira é você começar a apoiar os teus pensamentos no dia que escurece para você. Você apoiar os teus pensamentos naquela palavra que Deus te deu, naquele versículo desse lugar que se chama Bíblia Sagrada, ou Escritura Sagrada. Aí você começa a apoiar os teus pensamentos sobre esse versículo. O que você faz? Diz ali na continuação do versículo: e deitou-se naquele lugar. Você consegue descansar naquela pedra. Você consegue descansar naquele versículo. Essa é a melhor época que você tem para vir para esse lugar, porque ele vai mudar você. Ele vai mudar a mim, vai mudar você. E geralmente a gente vai encontrar esse lugar em épocas que eu estou passando luta, em épocas que eu estou meio que fugindo, em épocas que o negócio está difícil, em épocas que o negócio está complicado, o negócio, está difícil. Você vem para esse lugar e você pega uma pedra, que é um versículo, põe por cabeceira e você consegue se deitar naquele lugar. É um momento que você consegue descansar. E na hora que você consegue relaxar, descansar naquela palavra, naquele versículo, olha o versículo 12 que diz, e sonhou. Diz aí, olha só que forte, e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, eis que os anjos de Deus, eles subiam e desciam. Então o que você precisa em épocas difíceis? Fala comigo em voz alta, o sonho da pedra. Fala assim comigo, a revelação do versículo. Exato, você precisa do sonho da pedra. Você precisa, naqueles dias difíceis que você está sendo perseguido, você precisa da revelação daquele versículo, daquela pedra que Deus te deu. E aí você nota que, porque ele colocou a cabeça nessa pedra, conseguiu relaxar, conseguiu descansar, veio esse sonho. E esse sonho é uma coisa interessante, né? Porque a revelação da pedra está lá em Mateus 16, no versículo 17. Olha só o que diz em Mateus 16, versículo 17. E Jesus respondeu e disse para o Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. E olha só o que ele diz, pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você vê que essa questão da pedra não é só aqui nessa passagem que fala sobre isso, de você ter a revelação daquela pedra. A pedra é você ter uma revelação de um versículo, é você ter a revelação de um texto que você recebeu da Bíblia Sagrada, que você botou por cabeceira, começou a pensar nele. Daqui a pouco você começou a pensar, daqui a pouco você descansa, você relaxa, e daqui a pouco Deus se abre para você, vem aquela revelação, vem aquele entendimento, aquela interpretação. Nessa hora as portas do inferno não prevalecem mais contra você. Nessa hora o Esaú não vai conseguir matar você. Nessa hora ele não vai conseguir tomar aquela bênção que o teu pai te deu. Nessa hora você vai notar que as coisas vão ser construídas em cima dessa pedra. No Salmo 118 também fala da pedra, que Jesus é a própria pedra, que uns versículos são a pedra. Salmo 118 no versículo 22, olha que forte o que diz,
E a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Qual foi a pedra que os edificadores rejeitaram? Quem é? É Jesus, é a palavra. A pedra que os edificadores rejeitaram. Então você vê, ele colocou a cabeça dele sobre essa pedra e dali veio o sonho. Só que não é um sonho qualquer não, irmão. Não sonhou qualquer coisa besteira não. Ele sonhou de uma conexão entre a terra e o céu. Tinha uma escada, tinha uma ligação. Então eu vou dizer de novo para você nunca mais esquecer disso. Quando você vem para esse lugar em dias difíceis, quando você vem para a Bíblia Sagrada em dias difíceis, e você pega um versículo, e aquele versículo você começa a colocar os teus pensamentos, você começa a pensar naquele versículo, você consegue descansar, e vem aquela revelação da palavra. Eu digo para você, você encontrou a conexão entre a terra e o céu. É ali que você encontra a conexão. É ali que você consegue pegar uma pedra que vai edificar, e uma pedra que vai fazer com que as portas do inferno não prevaleçam mais contra você. Porque lá em 1 de Pedro capítulo 2 versículo 4, olha que forte: chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens. E ele diz, mas para com Deus eleita e preciosa. Você vê, muitas pessoas rejeitam de vir para esse lugar quando estão doentes, rejeitam de vir para esse lugar aqui quando estão com problema financeiro. As pessoas rejeitam. Mas isso aqui é uma pedra que foi eleita. As pedras que estão aqui na Bíblia Sagrada, os versículos, eles foram eleitos por Deus. Se você pular para o versículo 6, diz a Bíblia Sagrada o seguinte, ó: pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Diga aleluia, irmão. Não adianta, irmão, toda vez que o Esaú começar a te perseguir por causa que você está sendo abençoado, toda vez que você for atacado com qualquer situação, com qualquer dificuldade, com qualquer problema, você tem que vir para esse lugar e tomar uma das pedras desse lugar até ela se revelar para você. E aí a Bíblia diz no versículo 7, mais agora aqui, ó: e assim para vós os que credes, ela é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Diga aleluia. Meu irmão, vai ser a pedra principal para mim e para você. Tem um versículo que vai falar contigo, tem um versículo que vai se manifestar a você. E como você viu aqui, e voltando lá para Gênesis no capítulo 28, no versículo 12, onde nós estamos. Quem está conseguindo entender o que eu estou dizendo? A Bíblia, pessoal, é o melhor lugar que existe para você se proteger do Esaú. Quem que é o Esaú? Aquele que quer te matar. Quem quer matar, roubar e destruir? Então, mas quando que ele quer fazer isso? Quando você começa a ser abençoado. Você viu que a Rebeca falou, o descanso dele, como é que ela falou mesmo lá? Ela falou assim, né? Eu acho que era no versículo, consolo, né? Gênesis 27, 42, no finalzinho do versículo, ó: e ele se consola ao teu respeito resolvendo te matar. Então ele só vai ficar consolado se ele conseguir matar você. Se ele conseguir matar você, ele está consolado. Então você não pode marcar passo. Nem eu, nem você, a gente não pode marcar passo. O diabo, ele vai querer acabar com tudo. Mas se eu venho para esse lugar, eu encontrei conexão com o céu. Eu tenho que vir para cá quando o sol já é posto. Eu tenho que vir para cá quando escurece. Eu tenho que vir para cá para passar a noite. Porque se eu não encontrar esse lugar aqui, e se eu não pegar uma dessas pedras, o Esaú me encontra. E o Esaú vai me encontrar e vai acabar com a minha raça. Ele vai acabar com aquela bênção que meu pai me deu. E não é isso que você quer. E aí voltando então em Gênesis 28, a Bíblia diz que ele sonhou. Sonhou é revelação, né? E eis que sonhou, e era posta uma terra, uma escada cujo topo tocava nos céus. E agora a passagem forte é a continuação dela. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam. Ou seja, é um lugar onde você vai encontrar que o sobrenatural vai fluir na sua vida. Num versículo da Bíblia Sagrada, desse lugar, que você vai começar a presenciar que o sobrenatural vai descer. Porque os anjos, pessoal, os anjos nada mais, nada menos são do que isso, do que aqueles seres que eles vão trabalhar a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eu acho que você já leu isso na Bíblia Sagrada, mas está lá em Hebreus capítulo, eu acho que é capítulo 1, versículo 14. Põe para nós Hebreus, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação?
Então você observa aqui nessa escritura aqui, que os anjos, eles são espíritos ministradores, que eles estão ali a favor para trabalhar a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então são eles que degladeiam com os demônios, para que a gente fique curado. São eles que degladeiam contra os demônios, para que a porta se abra. Eu acho que você já leu na escritura sagrada a história, por exemplo, de Daniel, que o Daniel, ele começa a fazer uma consagração durante longos dias, e ele vai fazendo aquela consagração, ele vai jejuando, vai se consagrando, e depois de 21 dias que ele está em jejum, um anjo aparece para ele e disse: olha, estava tudo trancado no mundo espiritual, tinha um demônio que estava trancando ali, mas você começou a se consagrar, você começou a jejuar, e aí Deus mandou mais anjos, e eu consegui passar para te trazer a resposta. Quem já leu essa passagem na Bíblia Sagrada? Então você vê que os anjos, eles são aqueles que eles sobem com os nossos pedidos e descem com a nossa resposta. Pastor, e aonde que vai acontecer isso? Só quando você vem para esse lugar em cima dessa pedra. Não é qualquer lugar que anjo desce, não é qualquer lugar que anjo sobe, tem que ter essa escada. E essa escada de conexão entre a terra e o céu é quando você pega uma pedra, você coloca por tua cabeceira, você consegue descansar, vem o sonho e aí você encontrou a conexão. A conexão está aqui nesse lugar em dias difíceis. A conexão está aqui nesse lugar. E esse lugar aqui tem bastante pedra ou não tem, pessoal? Tem ou não tem bastante pedra? Mas tem uma específica que vai fazer você sonhar. Tem uma pedra específica que vai fazer você sonhar, vai se abrir para você. E na hora que se abriu, como eu disse, repito, você vai encontrar essa ligação entre o céu e a terra, e entre a terra e o céu. E diz que os anjos então estavam ali, nesse trabalho de subir e descer nessa escada. E diz no finalzinho do versículo 13 aí, ó: e eis que o Senhor, finalzinho não, no início, né? E eis que o Senhor estava em cima dela. E ele disse, olha o que Deus disse, ó: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque, e essa terra em que você está deitado, te darei a ti e a tua semente. Diga amém. Primeiro, você observa o que no versículo 13? Que Deus é o final dessa conexão. O final da conexão está Deus lá. E aí você nota que ele consegue ouvir a voz de Deus. E eu sempre digo isso: eu só vou conseguir ouvir a voz de Deus e quem ele é, porque ele disse eu sou. Você vê que ele começa dizendo eu sou, né? Ele diz, né? Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o de Isaque. Você vê o Deus de Isaque. Ele só consegue falar com o Jacó, ele só consegue falar com ele através dessa pedra. Através dessa pedra, através desse sonho, através dessa revelação. E é isso que você tem que entender, que na revelação você consegue escutar a voz de Deus personalíssima para você. A voz de Deus lá começa a ficar clara, você começa a entender Deus falando. Isso acontece frequentemente comigo. Frequentemente, principalmente quando eu vou meditar com você para trazer uma mensagem para vocês, e eu estou passando uma luta, eu estou passando uma dificuldade semelhante ao Jacó. Eu estou sendo abençoado e está tendo ataque. O que eu faço? Eu vou ler a Bíblia. Começo a ler a Bíblia Sagrada, eu venho aqui para esse lugar que escureceu, o sol já é posto, a iluminação foi embora, e eu coloco a minha cabeça. Eu pego alguns textos da Bíblia Sagrada e eu ponho por cabeceira. E eu vou meditando, daqui a pouco eu vou descansando, eu paro, vou descansando. Daqui a pouco, irmão, daqui a pouco eu encontro uma conexão. Aquela palavra se abre, e naquela hora eu consigo fazer uma oração, que minha oração vai chegar no topo do céu. Naquela hora o anjo já vai descer com a minha resposta. E olha que forte que eu vou te falar, hein? E eu começo a escutar a voz de Deus, e eu começo a saber quem Ele é. Eu começo a descobrir quem Ele é. Ele começa a falar individualmente, diretamente para mim, diretamente comigo. E Ele disse, eu sou o Senhor, o teu Deus, o Deus de Abraão, teu pai, de Isaque. E Ele diz assim, ó, isso aqui é forte: essa terra em que tu está deitado, te darei a ti e a tua semente. Não é todos os versículos da Bíblia Sagrada que você vai receber, só os que você consegue descansar, só os que você consegue se deitar. Os que você não conseguiu se deitar e descansar nunca serão seus, porque ele teria essa experiência com Deus se ele passasse assim, é por ali? Não, ele só teve essa experiência porque ele conseguiu descansar, deitar, pegou a pedra, botou por cabeceira. Tem vezes que a gente passa aqui na Bíblia Sagrada correndo. Não é correndo, eu não tenho que correr. Deus, ele diz que ele só vai dar para ele a terra que ele está deitado. A terra a qual ele não está deitado, ele não recebe. Ou seja, essa terra, esse pedaço aí, essa pedra, isso aí que você, esse lugar aí, ele é teu. Eu estou dando para ti, porque você descansou e está tendo essa revelação.
eu te dei esse sonho, eu te dei essa revelação, esse entendimento. E aí fala mais. Quem está gostando do que eu estou falando? Meu irmão, dias difíceis, dias complicados, você só vai conseguir vencer o Esaú aqui. O consolo dele é te matar. Ele quer tomar aquilo que você recebeu do teu pai. Ele quer te abençoar, ele quer matar aquilo que você foi abençoado, ele quer acabar com a tua raça. E olha só o que diz agora o versículo próximo, 14. E a tua semente, ela será como o pó da terra, estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Dá um glória a Deus. Então você vai ver que a bênção dele é para tudo que é lado, para o oriente, ocidente. Ou seja, essa terra onde eu me deitar, se eu conseguir me deitar para esse lado, para aquele lado, para cima, para baixo, daquele versículo que Deus me deu, tudo que tiver naquela página, tudo que tiver naquele texto, ali é tudo teu. Naquele momento ali de oriente a ocidente, de norte ao sul, né? Aliás, norte, sul, oriente, ocidente, né? Para cima e para baixo, para o lado, para o outro, ali é teu. E agora vem a parte forte que eu queria chegar. Olha o que diz o versículo, pessoal, 15. E eis que ele disse o que, meus irmãos? Você fala para mim aí. Para lá. Deus estava sempre com ele? Não, Deus só vai ser contigo quando isso aqui acontecer contigo. Pastor, então quer dizer que Deus não vai ser comigo? Não, Deus é misericordioso. Mas se você quer que Deus seja de verdade contigo, você tem que ter uma pedra revelada. Se você não tiver uma pedra revelada desse lugar, Ele não vai ser contigo. Ele disse assim, ó, agora eu sou contigo. Agora eu estou contigo. Você vê que precisou acontecer essa perseguição do Esaú, querendo matar ele. Ele precisou se retirar para esse lugar geográfico, que para nós é um lugar espiritual. Ele precisou tomar uma pedra daquele lugar. Ele precisou colocar por cabeceira. Ele precisou se deitar, receber o sonho, enxergar a escada que dava na terra, dava no céu. Ele precisou disso para Deus dizer, agora eu sou contigo. Então com quem Deus é? Com quem tem revelação da pedra, com quem consegue vir para esse lugar e receber o que eu estou falando agora. Aí Deus disse, eu sou contigo. E olha só, agora vem a bênção, hein? Pastor, então até então Deus não era com ele? Como eu disse, Deus era com ele, mas na misericórdia. Agora é declarado, eu sou contigo. Eu estou te falando, eu sou contigo. E agora começa uma coisa interessante, que diz assim, ó, eu sou contigo, te guardarei por onde quer que fores. Então quando acontece isso aqui contigo, você vai ter proteção, você vai ser protegido. Eu vou te guardar onde você for. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, que tem pessoas que tiveram experiência com a Bíblia, irmão. Como assim tomar cuidado? É verdade, tem pessoa que ela está sendo protegida por Deus, né? Vamos dizer que se você de repente está atacando alguma pessoa, se levantando contra alguém, e se essa pessoa teve uma pedra revelada? E se um dia essa pessoa encontrou conexão entre a terra e o céu? E se um dia essa pessoa ela está sendo guardada? E ele diz assim, ó, vou te guardar por onde quer que tu fores. E muitos de nós que estamos aqui na igreja tivemos essa experiência com Deus. Deus nos deu uma revelação, Deus nos deu um entendimento. E isso aqui é suficiente para a gente ser abençoado, aleluia. E ele diz assim, ó, e te guardarei por onde quer que você for. E olha só que diz, ó, e te farei tornar essa terra. Opa, você não pode jamais esquecer desse momento. Você tem que tornar para esse lugar, você tem que tornar para a palavra, tem que voltar a pegar mais pedras ali. E te farei tornar essa terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que tinha te dito. Tudo que Deus falou com você através desse sonho, dessa revelação, tudo que Ele falou, Ele não vai te abandonar até cumprir tudo que Ele falou na sua vida. Você vê, olha só que garantia. É garantia de Deus estar com ele até ele cumprir o que ele mesmo prometeu. Por isso que de vez em quando, pastor, eu acho que Deus não está comigo. Pode ser que não mesmo, porque Deus ele vai estar com a pessoa que teve essa experiência e que Ele prometeu alguma coisa para você. Por isso que eu coloquei aqui, ó, né? Deus vai me guardar, Ele vai ser comigo, Ele vai completar aquilo que Ele revelou, se eu continuar voltando para esse lugar e não me esquecer dessa experiência de revelação que eu tive. Eu não posso me esquecer desse sonho. Bom, aí acontece o que na consequência aqui, na continuação, versículo 16 agora, diz assim, e acordado pois Jacó. Por que diz aqui acordado, pastor? Porque era um sonho. Não, mas para nós o que significa esse acordado? Significa aquele momento que você tem a revelação da palavra de Deus, a interpretação, o entendimento, você entra em outra dimensão.
Só que daqui a pouco, quando acabar o culto, ou quando você está em casa lendo a Bíblia Sagrada, você vai voltar ao normal, você vai voltar para a tua vida cotidiana, você vai voltar para o teu dia a dia. Isso significa para você e para mim o acordado. O acordado é quando você volta para a tua realidade, porque você foi viver uma outra experiência, num outro ambiente, você viveu uma outra experiência. Como eu disse para você, quando eu recebi aquela palavra do meu chamado lá em Caxias do Sul, há muitos anos atrás, eu me recordo até hoje que se eu abrisse, eu não abri os olhos, mas eu estava tremendo, uma sensação sobrenatural no meu quarto. Se eu abrisse os olhos, irmão, eu tinha visto ou o anjo ou Jesus, eu tinha visto algo, porque eu vou dizer para você, querido, era muito forte, eu estava em outro ambiente mesmo, em outra sensação. Agora no monte também, que eu fiz essas 5 horas de oração, tinha horas ali, tinha momentos, irmão, que eu estava lendo a Bíblia, na hora eu estava orando, meu irmão, mas era uma sensação incomum, sobrenatural. Depois você acorda, depois você volta para a tua realidade, aí você vai comer alguma coisa, você está até meio anestesiado ainda, né? Você vai comer alguma coisa, você vai fazer alguma coisa, você tem que trabalhar, você tem que fazer, sei lá, você tem que pegar o teu filho no colégio. Então você volta para a tua realidade, mas você volta para a tua realidade com Deus contigo. Olha que forte, você acorda, mas agora Deus ele vai ficar contigo até ele cumprir o que ele falou. E aí a Bíblia diz, ó, e acordado pois Jacó do seu sono, daquele descanso que ele teve, daquela revelação, daquele sonho, e ele disse o seguinte, ó: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Por que ele falou assim, e eu não sabia? Porque nem passava pela cabeça dele que aquele lugar ali onde ele estava, que ele podia encontrar Deus. E é como acontece com a gente. Quantas vezes você já passou por textos bíblicos, mas você passou assim, você leu aquela leitura corrida, você fez aquela leitura rápida, você passou com o olho por cima, mas um dia você experimentar descansar, se um dia você experimentar pegar uma pedra e começar a botar por cabeceira, descansar, você vai também falar a mesma frase que Jacó falou: meu Deus, que palavra! Jesus estava aqui, Deus estava aqui, eu não sabia, encontrei esse lugar. Porque você acha que o Jacó já tinha ido ou não tinha ido na casa do tio dele? Já tinha ou não tinha? Claro que tinha. Quantas vezes ele passou por esse lugar para ir na casa do Labão? Ele passou várias vezes ali para ir na casa do Labão, mas ele nunca tinha passado de noite. Ele nunca tinha passado e parado. Ele nunca tinha passado. Ele precisou ser perseguido pelo Esaú, que queria matar ele. Ele precisou chegar ali de noite, até com medo. Ele precisou chegar nesse lugar para ele descobrir que Deus estava nesse lugar. É igual a minha vida e a sua vida, igual. É igual a minha vida e a sua. De vez em quando, para a gente descobrir que Deus está aqui nesse versículo, nesse capítulo, é preciso muitas vezes essa situação. É preciso eu passar uma situação difícil, é preciso eu passar uma dificuldade, para eu começar a pegar os versículos e botar por cabeceira e descansar. E ele disse, Deus estava nesse lugar e eu não sabia. E eu e você, a gente jamais vai saber, se não tirar mais tempo para a Bíblia, se não tirar mais tempo para os versículos, se não tirar mais tempo para as coisas de Deus, você nunca vai saber. Então quantas pessoas já passaram por esse lugar? Ai pastor, eu queria saber onde que é esse lugar mágico. Não é, irmão. Não existe lugar mágico, existe lugar sobrenatural. E a Bíblia Sagrada é o livro e o lugar mais sobrenatural que existe sobre a face da terra. Olha para o pastor Mike aqui, ó. Aqui dentro tem uma pedra que te cura. Aqui dentro tem uma pedra. Aqui dentro tem uma pedra que vai te prosperar. Aqui dentro tem uma pedra que vai libertar você. Aqui tem uma pedra que vai dar para você aquilo que você tanto quer e não consegue. Está aqui dentro. Ai pastor, o que tem que fazer? Você tem que vir aqui, pegar a pedra e descansar. Botar por cabeceira, dormir, descansar, pedir para Deus, falando com Deus. E daqui a pouco, pum, vem aquele sonho, vem aquela revelação. Já era, irmão, você descobriu Deus. E ele falou outra coisa, hein? Olha só o que ele diz agora no próximo versículo, depois que ele acordou. Versículo 17. E temeu. Aí ele começou a dar uma tremida, né? Ele temeu, ele ficou com respeito para aquele lugar. E temeu e disse, quão terrível é este lugar. Terrível aqui, a palavra terrível é poderoso, tá? Nossa, que poderoso esse lugar. Que lugar poderoso, que lugar terrível. E eu já falei várias vezes isso. Nossa, que palavra, Deus. Deus, que mensagem. Agora o negócio vai romper. Agora o negócio vai acontecer. E ele disse, que terrível é este lugar. Olha só o que diz. Versículo 17, este não é outro lugar senão... E eu te pergunto, olha para cá, aonde que Deus mora? Na palavra.
você encontrou a casa de Deus. Você encontrou onde Deus habita. Você encontrou onde Deus mora. Só que você não encontrou qualquer lugar. Esse lugar é terrível, esse lugar é poderoso. Ele disse: esse não é outro lugar senão a casa de Deus, onde Deus mora. E ele falou o finalzinho do versículo, que para mim é mais forte ainda. Ele diz assim, ó: e esta não é outra coisa senão a porta dos céus. Eu estou te falando que tem um lugar que você vai se conectar com o céu. Estou te falando, a porta é um divisor de ambientes. Vamos dizer, isso aqui é uma porta, né? Isso aqui é ou não é uma porta, pessoal? Isso aqui é uma espécie de porta, ó. Eu estou aqui dentro, se eu passar por essa porta, eu estou em outro ambiente. Então a porta é um divisor de ambientes. A Bíblia Sagrada, quando você consegue meditar nela, descansar e vem a revelação, você encontrou um divisor de ambientes. Você vai sair da doença para a cura. Você vai sair da crise para a prosperidade. Você vai sair da derrota para a vitória. Mas você não tira tempo. Você não tira tempo para vir para cá. Você não tira tempo para descansar, para meditar. Você não espera vir o sonho. Você está muito preocupado com Esaú. E aí as coisas não acontecem. Você tem que tirar tempo até vir. Aí você encontrou a casa de Deus, onde Deus mora. E você encontrou a porta dos céus. Você encontrou um lugar onde você vai sair e vai passar e vai encontrar a bênção. Você sabe qual é o lugar que você encontra? Ele disse que ele encontrou a porta dos céus, né? Olha só o que diz em João capítulo 10, versículo 9. Jesus disse, né? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Você vai sair dessa, você vai ser salvo. Esse negócio aí na tua vida acaba. Isso acaba totalmente. Esse problema, essa situação aí, isso acaba, irmão. Salvar-se-á, entrará e sairá. Você vê, você vai passar por um ambiente. Você vai entrar e vai sair. Porque a pessoa que ela está saindo da sala, ela está entrando no quarto. Ela entra e sai. A porta divide dois lugares, dois ambientes. Entrará e sairá e achará as pastagens. Você vê que isso aqui é só para ovelha, né? É só para ovelha. Para quem é ovelha, quem é o bode não consegue isso aqui. Então a gente tem que tomar cuidado, irmão. A gente tem que começar a pensar: pô, caramba, eu quero isso aqui para a minha vida. Eu quero também chegar nesse lugar em dias difíceis e eu quero receber a revelação. Porque se eu receber a revelação, eu encontrei essa conexão entre a terra e o céu. Os anjos vão subir e descer. Eu encontrei a casa de Deus. Deus vai começar a falar comigo pessoalmente. Vai ser um lugar onde Deus, depois que eu acordar dessa revelação, Deus vai ser comigo aonde eu for. Ele vai me guardar, Ele vai me proteger, Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. Eu encontrei uma porta que se abriu, um portal, espiritualmente falando, um portal sobrenatural. E ali eu vou receber as minhas bênçãos. Diga lugar poderoso. Diga lugar terrível. É terrível. Você acha que o Esaú vai conseguir fazer uma coisa agora com Jacó? Você acha que ele vai conseguir fazer alguma coisa? Vai nada, irmão. Vai nada. Diz que o descanso dele, né? Como é que não é descanso? Como é que é a palavra lá que fala? O consolo. O consolo dele é tua morte. Mas não vai rolar, irmão. Mas não vai rolar mesmo. Mas por que não vai rolar? Porque ele se encontrou com o Todo-Poderoso. Ele se encontrou com o Criador de noite, no pior momento da vida dele. No pior momento, na pior dificuldade da vida dele, ele se encontrou. E não era porque ele estava mal, não. É porque ele estava sendo abençoado. E agora, para finalizar tudo, quem gostou, dá um glória aí. Se prepare que os anjos de Deus vão subir e descer sobre a sua vida. Versículo 18 diz: então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada. Ele estava tremendo ainda, né? E tomou a pedra. Você viu que ele tomou? O que ele pegou? A pedra que ele tinha botado na cabeça. Ele tomou a pedra. Você não pode, irmão, esquecer dela. Aquele versículo que se abriu. Aquele versículo que você sonhou. Aquele que você colocou por cabeceira. Aquele que um dia Deus falou contigo. Tem que tomar ela. E tomou a pedra que tinha posto por cabeceira e pôs por coluna. Olha aqui, irmão. Aquela palavra revelada que Deus te deu vai ser a estrutura da sua vida. Pastor, não tem. Então você não tem estrutura. Não tem estrutura. Você tinha que ter uma coluna. Você tinha que ter uma estrutura. Aquela lá que um dia Deus revelou para você. Você esquece dela? Aquela ali é especial. Eu costumo dizer que aquela ali é a minha palavra. Essa aqui é minha, eu tenho várias, né? Quem já escutou, por exemplo, Salmo 89, 19? Até um pastor ontem na live ministerial, ele falou: pastor, como o senhor sempre fala do Salmo 89, 19. Não é que eu sempre falo, aquela palavra é minha. Não, pastor, é minha também. Bom, você que diz, para mim é minha. Aquela ali é minha palavra. Deus sempre vai socorrer quem é esforçado. Ele encontrou Davi e ungiu com óleo de alegria mais do que seus companheiros.
Acabou, essa palavra é minha, acabou. E toda vez que eu vou meditar nela, Deus fala mais ainda comigo. É uma pedra que eu descansei, Deus se abriu para mim. E Deus falou assim, já era. E ele diz assim, ó, então vamos lá de novo, 18, ó. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por cabeceira, que foi a revelação, e diz mais, e pôs por coluna, e olha o que ele fez, e derramou azeite em cima dela, ou seja, essa aqui está separada. O que é derramar azeite? É separar. Essa aqui está ungida. Essa aqui não é uma pedra igual às outras. Essa aqui foi uma pedra especial. E eu sempre digo, tem textos que você conhece da Bíblia Sagrada, parabéns, olha que palavra. Nossa, um dia escutei aquela revelação lá que o pastor pregou, mas aquela ali é para ele. Qual é a sua? Qual é a sua? Qual é a sua pedra que você ungiu e disse, essa que é minha? Ou você acha que tinha mais pedra naquele lugar? Tinha ou não tinha mais pedra? Tinha, mas ele ungiu aquela lá, aquela ali é dele. Essa aqui é minha coluna, essa aqui é minha estrutura, essa aqui que as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. É aqui que eu vou construir o meu ministério, é aqui que eu vou construir a minha casa, é aqui, ela é coluna. Foi isso que Jesus falou para Pedro, sobre essa pedra, sobre essa revelação que tu teve, as portas do inferno não vão prevalecer. Eu vejo que as pessoas não têm coluna. As pessoas constroem a vida delas na areia, não na rocha, não na pedra. Você tem que pegar e deixar a pedra se revelar. Aí sim você pode meter a cara, irmão, que o negócio vai dar certo com você. Quem conseguiu entender? Levanta a Bíblia para cima e diz assim, esse lugar é terrível. Esse lugar é terrível, esse lugar aqui é terrível. Isso aqui é terrível, irmão. Levanta e diz assim, a casa de Deus, a porta dos céus. Diga, os anjos sobem e descem. Ah, pastor, por que eu não estou vendo? Não teve sonho ainda. Você ainda não teve o sonho. Você tem que ter o sonho dela, o sonho dessa pedra. E para finalizar tudo, o versículo 19 diz, e chamou o nome daquele lugar Betel, aonde Betel é casa de Deus, tá? Betel, o nome porém daquele lugar antes, como é que era? Como é que era? Alguém já tinha tido experiência lá. Alguém já tinha tido experiência de luz nesse lugar. E aonde é que ele foi ter luz? Qual era a época do dia que ele estava lá? De noite. Ele foi para um lugar, e eu sempre digo isso, você tem que ir para o lugar de luz quando está de noite. Aí quando você for para esse lugar de luz de noite, você vai encontrar Betel. Você vai encontrar a casa de Deus. Então você vê, alguém já tinha tido experiência. Por que colocar o nome daquele lugar de luz? Porque alguém já tinha pego uma pedra daquele lugar, metido a cabeça ali, descansado, e isso foi iluminado. E para finalizar, vamos lá, e Jacó fez um voto. Isso aqui também é interessante, irmão. A gente não faz mais isso. Os antigos viviam fazendo voto, irmão. Os antigos viviam fazendo esse negócio de voto, irmão. E diz assim, ó, por isso que eu vejo, hoje em dia as pessoas, você vai falar de voto, ficam bravas contigo. Vai dizer que não. Vai me dizer, não vou mais na igreja. Tem que fazer voto. Irmão, o pessoal vivia fazendo voto. Só no Antigo Testamento tem 18 tipos de oferta. O pessoal vivia com esse negócio de oferta. Por isso que eram tudo rico. Por que judeu é rico? Judeu é rico porque vive de dízimo e oferta e tal coisa. O cara vive de dízimo e oferta. Judeu vive de dízimo e oferta. E vive de voto, e voto. Irmão, não se chateie com isso. Os antigos sempre viveram disso, de fazer voto ao Senhor. Principalmente quando Deus se revela a ele. Quando Deus se revelar, você te dá uma palavra, já faz um voto. Deus, vou fazer um voto agora aqui, ó. E diz aqui, ó, e Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que eu faço, ele estava acordado, né, que Deus tinha prometido para ele, e me der pão para comer e veste para vestir, e em paz eu tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Você vê que ele faz uma aliança com Deus. Deus propôs aliança para ele, ele está dizendo, Deus, eu estou fazendo uma aliança contigo. O Senhor fez uma aliança comigo, o Senhor se revelou a mim, e eu estou me revelando agora, eu estou oferecendo. O Senhor me ofereceu algo, agora sou eu que vou te oferecer. E ele diz o seguinte, agora qual é o oferecimento dele, ó. E esta pedra que tenho posto por coluna da casa de Deus, será a casa de Deus. E tudo que o Senhor me der, certamente te darei o dízimo. Ou seja, isso é uma aliança. Uma aliança é Deus falou contigo e você entrega uma coisa para ele. Vai me dizer que um casamento não é uma troca? Casamento é uma troca ou não? Casamento é uma troca.
Você oferece para a tua esposa oferece para você, e assim é. E ele fez um casamento com Deus. Por isso que lá na frente, fica tranquilo que vai ser semana que vem, ele vai se encontrar com Deus no Val de Jaboque. Diga aleluia. Deus quer abençoar você. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Aplauda bem forte ao Senhor. Aplauda bem forte ao Senhor. Diga: esse lugar é terrível. Quem crê que esse lugar aqui é terrível? Vamos colocar de pé em nome de Jesus, vamos orar. Quem gostou do toque que veio de cima? Glória a Deus. Quem quer encontrar a escada aqui dá na terra, dá no céu? Você quer ou não quer? Então tem que vir para esse lugar. Tira mais tempo para ler a Bíblia, irmão. Tira mais tempo. Agora, geralmente a gente está mais sensível para escutar Deus. Geralmente a gente tem uma sensibilidade maior para escutar Deus nesses dias que a gente está sendo perseguido. Você sente a sensação do diabo, né? Ele está querendo matar você. Você sente que ele está perseguindo você, vai fazer um exame, está pior, sabe? Você vê que alguma coisa está tentando acabar com a tua raça. Você vê que o consolo do diabo é te matar. O diabo está indo atrás de você. Você sabe que eu penso comigo, isso é uma coisa que eu imagino, né? Que o Jacó, ele olhava para trás, ele devia sentir a sensação do Esaú atrás dele. E ele chegou naquele lugar, ele, sabe, estava meio assustado, mas cansado também, né? Cansado. Aí ele pegou aquela pedra e meteu a cabeça. Meu irmão, olha o que aconteceu. Quando você estiver cansado e perseguido, Deus vai ser o teu alívio. Deus vai começar a fazer coisas sobrenaturais na sua vida. A gente precisa disso, irmão. A gente precisa vir mais para esse lugar. Eu quero que você encontre onde Deus habita. Eu quero que você encontre onde Deus mora. Eu quero que você encontre a porta dos céus. Eu quero que você pegue e faça daquela pedra que você teve o sonho, coluna da tua vida. Separa ela para você. Separa. Faz um voto com Deus. Deus te ofereceu alguma coisa, oferece para Ele também. Aprenda a oferecer. Aprenda. A gente tem medo de ofertar, de devolver dízimo, tem medo de mentira. Isso está errado, irmão. Está errado. Deus nunca vai perder para a gente. Tudo que você fizer para Deus, você sempre vai receber. Sempre, sempre é dando que você recebe. E Deus gosta, irmão. Se você quer saber uma coisa, se tem uma coisa que Deus gosta, é quando eu me ofereço. Porque não é a aliança que vem da parte dele, é a aliança também que vem da minha parte. Fala assim comigo: troca. É uma troca. Ele te dá algo e você dá algo. Ele te dá algo, você dá algo. Isso é troca. Casamento, o que você fez? O que você fez? Uma aliança. Todos se coloquem em pé, todos. Isso, levante, fique em pé, irmão. Fique em pé para orar agora, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado, Deus. Eu preciso da revelação da pedra. Eu preciso descansar naquela pedra que o Senhor me concedeu. Quando isso acontece, algumas bênçãos começam a vir sobre nós. Primeiro, que o sobrenatural começa a subir e descer sobre a nossa vida. As coisas começam a fluir na nossa vida. E segundo, Deus vai guardar você aonde você for. Deus vai ser contigo. Ele vai completar aquilo que Ele revelou para você. Aquilo que Ele falou contigo, Ele vai completar. Meu irmão, depois quando você acorda daquele momento de inspiração, você volta para o teu dia a dia, você vai estar com aquele temor no coração. Você sabe que você teve uma experiência com Deus. Você sabe porque sabe que Deus falou contigo. E é isso que todos nós precisamos. Em época que está sendo ameaçado você ser demitido, em época que você está sendo ameaçado à morte por uma doença, em época que você está sendo ameaçado ao marido sair de casa, em época de ameaça, em época de ataque financeiro, em época de ameaça que você estão ameaçando você perder aquele dinheiro. Você está sendo ameaçado a perder a tua casa. Você está sendo ameaçado a perder aquilo que um dia você recebeu do teu pai. E era isso que Esaú queria. O Esaú queria porque queria matar o Jacó por causa daquilo que ele tinha recebido do pai. Mas o Jacó encontrou a casa de Deus. O Jacó encontrou a porta dos céus. Ele encontrou a escada da terra que dava no céu. E ele escutou a voz de Deus: eu sou contigo. Ele escutou a voz de Deus, Deus falando e dizendo para ele: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, e você é o Deus de Jacó. E hoje eu digo para você, Ele vai ser o Deus da Maria também, da Francisca, do José, do Pedro, de todo aquele que receber a revelação. Deus
Deus vai ser o Deus de todo aquele que lhe deu o sonho. Deus vai ser o Deus de todo aquele que tem uma interpretação da palavra. E Deus vai guardar você, vai proteger você. O Esaú não vai conseguir fazer o que ele quer. O Esaú está derrotado, irmão. Você é mais que vencedor. O Esaú não vai conseguir matar você, não. Não vai conseguir acabar com a tua raça. Você vai ser abençoado. Se prepare, se prepare, se prepare, se prepare, porque tem coisas poderosas. Levanta a mão para o céu e diga assim: que terrível que é esse lugar. Diga que poderoso é esse lugar. É a porta dos céus, a casa de Deus, a conexão entre a terra e o céu. Aleluia, você encontrou a conexão. A partir de hoje algo vai acontecer na sua vida. Hoje você entendeu Gênesis 27 e 28. Hoje você entendeu que esse lugar espiritual ele existe. Experiências você vai ter com Deus. Levante as mãos aos céus agora. Cante o refrão dessa canção, aleluia. Uma coisa eu sei, Deus, que Deus é comigo. sim, nele eu posso crer, que tudo é possível. que tudo é possível. Vou continuar. Vou continuar. Algo bom está surgindo. Algo bom está surgindo. Mais uma vez, solte a sua voz. Haja o que houver, Deus é comigo. Deus é comigo. Nele Nele eu posso crer, que tudo é possível. que tudo é possível. Vou continuar. Vou continuar. Algo bom Algo bom está surgindo. está surgindo. de novo. Haja o que houver. Haja o que houver, Deus é comigo. Deus é comigo. Aleluia. Nele eu posso crer, Deus, tudo é o Senhor é poderoso. possível. Vou continuar. Algo bom. Algo bom está surgindo. Aleluia. E quando E quando o dia clarear, a minha a minha alma cantará. O quê? Deus é bom pra mim. Sim. E Ele está em mim. levante as mãos, bem alto, cante. Uma coisa eu sei, Deus é comigo. Deus é comigo. Nele eu posso crer, Que tudo é possível. tudo é possível. Vou continuar. Vou continuar. Algo bom está surgindo. Bom está surgindo. Haja o que houver. Haja o que houver, Deus é comigo. Deus é comigo. Nele Nele eu posso crer, que tudo é possível. tudo é possível. Vou continuar. Vou continuar. Algo bom está surgindo. Levante a mão para cá agora. Eu profetizo a vitória sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo grandes vitórias. E hoje nós vamos começar com esse ato de fé, Jesus. Hoje nós vamos dar o pontapé inicial desse ato de fé. Eu consagro, Pai, esse ato de fé. Eu estou consagrando esse ato de fé. Aleluia. Nós não vamos faltar esses 7 domingos, pelo contrário, estaremos em tua casa, em tua presença. E vamos rasgar todos os rótulos negativos. A nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Diga: a minha vida nunca mais vai ser a mesma. E aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Bem forte ao Senhor Jesus.